2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, vamos passar a ler para a gente não perder muito tempo, amém? Diz assim a palavra que está escrita no livro de 2 Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, que maravilha estar aqui nessa noite. Antes de iniciar essa ministração, quero dizer para os irmãos que senti já a presença do Senhor aqui nesta noite. Desde o primeiro momento da oração para iniciar esse trabalho, até esse momento tenho sentido a presença do Espírito Santo neste lugar. E isso é motivo, queridos, de alegria. Saber que estamos em um lugar onde a presença do Espírito Santo de Deus está conosco. Então entenda nesta noite que você chegou até aqui, não foi por acaso. Você chegou porque Jesus marcou encontro com você, e é motivo de alegria nesta noite. Entenda isso nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui até imaginando que chegou aqui apenas por causa de um convite de um irmão, de uma irmã, mas entenda que essa pessoa foi apenas usado para que você estivesse aqui nesta noite. E saiba que o Senhor tem algo da parte dele para você nesta noite. Queridos, quando fui convidado pelo pastor Thales para ministrar a palavra aqui nessa noite, e eu vi a postagem do pastor Thales, e mais ou menos, se eu não estiver enganado, o importante é a oração e a palavra, ou a prioridade, não é isso, Thales? Pastor Thales? Prioridade é a oração e a palavra. E dentro desse texto, querido, eu quero trazer para o nosso entendimento a importância de viver a palavra de Deus. Todos nós sabemos, queridos, que o livro de 2 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Um jovem pastor que, ao receber essa carta, a partir daquele momento, eu posso dizer que a vida dele não seria mais a mesma. Pois essa carta, queridos, como todos sabem, é uma carta cheia de instruções, uma carta onde o apóstolo Paulo mostra para o seu filho da fé o que ele deveria fazer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Timóteo não era qualquer pessoa, irmãos, mas era um jovem na fé, um jovem pastor, um filho na fé de Paulo, que ele entendia que era um homem de Deus, uma pessoa que também era escolhida pelo Senhor para pregar e ministrar a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, queridos, também não é por acaso.
O Senhor nos chamou para que eu e você, a gente pregue a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, queridos, vamos ver as últimas instruções do apóstolo Paulo para Timóteo. O apóstolo Paulo, queridos, nesse momento, ele sabia que estava próximo à sua morte. E neste momento da morte que se aproximava, Paulo agora ele coloca o desejo no seu coração de escrever uma carta. E essa carta justamente foi escrita para esse jovem chamado Timóteo. Mas eu inicio essa mensagem, queridos, fazendo uma pergunta a você nesta noite. Sempre que ministro essa palavra, gosto de fazer essa pergunta. Se fosse eu ou você, em uma situação ao qual o apóstolo Paulo estava vivendo naquele momento, uma situação que sabia que estava próximo à sua morte. Se fosse você, qual seria o contexto da carta ao qual você ia escrever? O que você ia falar nesta carta? Para quem você enviaria esta carta? Qual seria as palavras que você colocaria nessa carta, sabendo que já estava próximo à sua morte? Talvez, ao fazer essa pergunta nesta noite, alguns amados e queridos irmãos até esteja pensando e dizendo para si mesmo: pastor, eu escreveria para minha mãe, pois foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu tinha que escrever alguma coisa para ela. Talvez outros estejam pensando nesta noite e até dizendo: eu escreveria para o meu irmão, para que ele tomasse conta de tudo que é meu, para que não deixasse acabar os meus bens materiais, porque foi duro para eu conseguir tudo isso. Talvez alguns irmãos aqui nesta noite estivessem pensando em escrever uma carta para um amigo e dizendo: olha, cuida de tudo, porque não foi fácil, batalhei muito para conseguir as coisas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, dentro dessa introdução, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, mas a preocupação de Paulo não era com si próprio. A preocupação de Paulo não era com os bens materiais. A preocupação do apóstolo Paulo, queridos, não era pelo que ele tinha conseguido até o momento, mas a preocupação do apóstolo Paulo era com a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preocupação de Paulo era para que colocasse alguém para dar continuidade ao ministério. Este era o conteúdo da carta. Este era o que Paulo estava fazendo naquele momento. Paulo não estava pensando em si próprio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos perceber que já nos primeiros versículos ele começa falando para Timóteo dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Naquele momento, querido, naquela situação, Paulo ele tenta demonstrar para Timóteo que aquele momento era um momento sério, não apenas porque se aproximava a sua morte, mas porque ele sabia que iria chegar o tempo que tanto ele quanto Timóteo ia se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos, queridos, entender todos os dias da nossa vida. E vai chegar o tempo que você vamos se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus, ele vai nos encontrar e nós vamos ver ele face a face. Paulo se preocupava e ele mostrava para Timóteo a importância. Nesses primeiros versículos, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Vai chegar o tempo de Jesus julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas principalmente porque tanto Paulo quanto Timóteo, eles seriam julgados. Um dia eles seriam apresentados diante de Deus. E a preocupação em Paulo, queridos, bateu naquele momento que ele escrevia aquela carta. Porque ele sabia que vai chegar o tempo, ia chegar o tempo de se apresentar a Deus. É isso que eu e você precisamos a cada dia. Entender que eu vou me apresentar diante do Senhor. Que você vai se apresentar diante do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 12 vai dizer: assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós, irmão, vamos prestar conta de nós. Eu não vou prestar conta da vida do pastor Thales. O pastor Thales não vai prestar conta da minha vida, mas é cada um de nós diante do Senhor vamos prestar conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer, do que glorificou e do que deixou de glorificar o nome do Senhor aqui ainda nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de 2 Coríntios capítulo 5 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, que seja bom, que seja má. Então todos nós vamos se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. A minha pergunta para você nesta noite é: o que você tem feito para o Senhor? A forma que você tem se dedicado na obra, qual tem sido a forma que você tem se dedicado? O que você tem feito? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, a consciência desse fato, ela nos encoraja a fazer o trabalho de modo cuidadoso e fiel para o nosso Deus Todo-Poderoso. Trabalhar para o Senhor não é de qualquer maneira. Alguém pode até estar dizendo: pastor, o que é que tem a ver com a palavra que está me sendo ministrada toda terça-feira? Eu vou chegar lá, irmãos, tem paciência. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o trabalho do Senhor não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Porque tem muitas pessoas, querido, achando que Jesus nos chamou apenas para estar sentado num banco de igreja, ouvindo um pregador, ouvindo um cantor, todas as terça-feira, todas as quinta-feira. Mas eu quero dizer para você que Jesus lhe chamou foi para fazer a obra dele, para trabalhar para o reino, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia! Louvado seja o nome do Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo continua dizendo a Timóteo, Paulo pede para que Timóteo pregue a palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, que não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Paulo, quando envia essa carta a Timóteo, ele dá prioridade para dizer para Timóteo que é preciso pregar a palavra. E não somente pregar, mas nós precisamos viver a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque estamos passando um momento, queridos, que muitos pegam o microfone, muitos falam da palavra de Jesus, muitos dizem o que é para ser feito, como se fazer, mas na verdade não vive a palavra de Deus. Mas nós precisamos viver a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo disse a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Por que Paulo falou isso, queridos? Porque Paulo sabia a importância de pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ia trazer maravilhas na vida de Timóteo. Paulo sabia que a palavra de Deus ia transformar vidas, mudar vidas. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então Paulo fala: pregue a palavra. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo também tinha medo que de algum momento Timóteo deixasse de pregar a palavra. Talvez se Paulo vivesse no tempo de hoje, como seria a preocupação, irmãos? Pois estamos vivendo um tempo, os púlpitos cheios de pessoas, pregando qualquer coisa, de toda forma, de todo jeito. Mas Paulo disse: pregue a palavra. Porque a palavra de Deus, querido, ela cura. A palavra de Deus, ela salva. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela dá vida. É a palavra de Deus. É somente ela. É somente a palavra do Senhor. E eu quero fazer você lembrar do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6.
aonde Pedro e João, quando eles iam chegando naquele templo, é um texto bem conhecido, e a Bíblia vai dizer que quando Pedro se aproximava do templo, naquele momento que de costume eles iam para orar. A Bíblia relata que quando ele chega ali na porta do templo, tinha ali um aleijado, um homem pedindo esmola, todos os dias estava ali. Mas a Bíblia relata que ele diz, a Bíblia vai dizer que fitando os olhos nele, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A palavra que foi liberada naquele momento foi a palavra que trouxe a cura. A palavra do Senhor naquele momento usada por Pedro, quando ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que aquele homem entrou andando, saltando, glorificando, porque a palavra curou aquele homem. É a palavra, queridos. Não tem outra coisa, não tem remédio, é a palavra de Deus. A palavra cura. Talvez você entrou por essas portas nessa noite até dizendo: Senhor, me cura nesta noite. Talvez você entrou por essas portas nessa noite até dizendo: Jesus, fala comigo. Talvez esse foi o seu pensamento, entrar por essas portas. Talvez esse foi o seu pedido por entrar por essas portas. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus vai falar com você nesta noite. A palavra do Senhor já começou a falar o seu coração. Apenas esteja atento ao que o Senhor está falando para você nesta noite, porque a palavra dele cura. A palavra de Deus liberta. Quer ver outra prova? O livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 42 ao 43. Aquele momento que Jesus estava na cruz. Aquele momento que tinha lá aquele homem, ou melhor, aqueles ladrões pendurados lá na cruz. Naquele momento a Bíblia vai dizer: e disse a Jesus, ou seja, um deles disse a Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A palavra em pessoa, Jesus estava ali dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. A palavra que libertou estava presente junto ali. A palavra que a vida daquele homem estava ali. Jesus, o próprio, a palavra viva e real. É a palavra que liberta, queridos. Pastor, tanto tempo vem orando, tanto tempo venho clamando para Deus me libertar do vício. A palavra vai libertar você. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a orar, buscar em jejum, em oração, porque sem a oração também nós não conseguimos. É preciso oração, é preciso jejum, é preciso a palavra. A gente vai se libertar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Somente Ele vai ser glorificado. É Jesus, queridos. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais. E às vezes achamos, por chegar num culto como esse, orar 10 minutos, 15 minutos, tá bom demais, já orei demais, queridos. Vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor. Porque quanto mais você ora, você se aproxima de Deus. Quanto mais você jejuma, ora, você cria intimidade com o Senhor. Então é momento de orar, é momento de buscar a face do Senhor, é momento de jejuar, é momento de estar perto do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é vida. Talvez você chegou aqui sem vida, sem esperança. Talvez você entrou por essas portas nessa noite triste, angustiado. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é vida. E dá vida até aqueles que já estão mortos. Lembra do livro de João capítulo 11, versículo 43. Naquele momento que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus, quando chega ali depois de alguns dias, muitos sabiam que não tinha mais condições de ele ressuscitar. Mas quando Jesus chega ali, ele disse: Lázaro, vem para fora. A palavra estava ali. A palavra, querido, verdadeira e fiel. A palavra do nosso Senhor. Ele pessoalmente, a sua palavra dando vida. Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui junto com você. Ele está aqui para te dar vida. Aleluia. Jesus está aqui, queridos. Que tema maravilhoso, pastor Thales.
palavra e oração. Será que nós podemos apenas andar com um ou com outro? De forma nenhuma. Nós precisamos dos dois, irmãos, para andar juntos. Tanto a oração quanto a palavra. Palavra e oração. Porque isso fortalece o crente. Porque isso dá vida ao crente. O crente pode até orar muito, mas se não tiver palavra vai estar faltando alguma coisa. O crente pode até ter muita palavra, mas se não tiver a vida em comunhão com Deus em oração, está faltando alguma coisa. Então os dois têm que andar juntos. Palavra e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas já não se importam mais em pregar a palavra de Deus. Muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores já não se importam mais de falar a palavra de Deus. Estão substituindo a palavra de Deus por qualquer coisa. A gente vê isso em muitos lugares, queridos. Substituindo a palavra para ver se chama a atenção das pessoas que estão na rua. Vai substituir a palavra por algo que não vai trazer vida nenhuma. Mas está fazendo isso para ver se consegue jovem para dentro da igreja. Para ver se consegue senhoras para dentro da igreja. E isso não vai levar a lugar nenhum. Mas o apóstolo Paulo disse: pregue a palavra. Porque a palavra, querido, é ela que vai converter pessoas. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Mas é preciso pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior preocupação hoje dos maiores líderes é ver templos cheios, lotados, para olhar para um e para outro e dizer: a minha igreja tem mais pessoas, a minha igreja tem mais jovens, a minha igreja tem mais senhoras. Talvez isso possa até alegrar o coração do homem, mas no coração de Deus o que alegra é saber que existe crentes alicerçados e firmados na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é a palavra que firma, queridos. Alguém pode até inventar alguma coisa para trazer jovens, senhoras para dentro da igreja, mas se não tiver firmado na palavra, não vão ficar. Então é preciso permanecer na palavra. Queridos, eu louvo a Deus, porque a missão evangélica pentecostal do Brasil na cidade de Itaipu, ela vive a palavra, ela prega a palavra, e isso é motivo de alegria, pois nós estamos fazendo o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, querido, que Paulo deu essa ordem a Timóteo: pregue a palavra. E você pode até dizer: mas para que pregar a palavra? Por que pregar a palavra? Eu vou dar um texto bíblico a você. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. O que é a palavra de Deus? Ah, pastor, mas é tão difícil meu irmão aceitar Jesus. A palavra vai penetrar no coração dele para que ele possa aceitar Jesus. Ah, pastor, a minha mãe é tão difícil. É aquela pessoa que diz: nasci assim, mudei assim, vou morrer assim. Mas a palavra de Deus vai penetrar no coração dessa pessoa e vai mudar a história desta pessoa. Porque a palavra de Deus, como diz o texto bíblico, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. É essa palavra que nós precisamos viver a cada dia. Mas hoje, as pessoas que eles estão inventando muitas coisas e retirando os textos bíblicos, estão inventando muitas coisas dentro da igreja e deixando a palavra de lado. Estão retirando a palavra e colocando a chave de um carro. Estão retirando a palavra, colocando a chave de uma casa. Estão retirando a palavra e estão colocando a fogueira santa. Estão retirando a palavra, estão colocando um copo d'água. Mas eu louvo a Deus, porque isso não está na Bíblia Sagrada. Mas uma coisa a gente entende e está na Bíblia Sagrada. O Senhor dizendo: ide e pregai a toda criatura. Ide, pregai, é o que? A palavra. Mas essas invenções, é copo d'água, é fogueira santa, é tantas coisas, pastor Thales. Estamos vivendo hoje um momento
acredito que as pessoas estão atrás disso, mas Paulo disse: pregue a palavra, porque é a palavra que traz vida, queridos. É tantas coisas, é tantas invenções no meio da igreja, as pessoas tirando o momento maravilhoso da palavra. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí o Senhor Jesus falou, mas eu não vejo no texto bíblico ele dizendo: passe por dentro de uma fogueira, coloque um copo d'água em cima da sua televisão, depois tome todinha. Invenções de homens, mas eu louvo a Deus, porque a igreja de Itaipu, ela está firmada na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo exorta Timóteo a pregar a tempo e fora de tempo. Foi outra palavra que ele deu: pregue a tempo, a fora de tempo. Paulo tenta mostrar a Timóteo, querido, a urgência de se anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso também nos dias de hoje, a importância de se anunciar o evangelho, de ser rápido em anunciar. Às vezes nós esperamos um dia, 2 dias para alcançar alguém que está bem pertinho de nós, mas Paulo, ele vê que é preciso com urgência pregar a palavra. Então ele exorta Timóteo a pregar a tempo, a fora de tempo. Eu quero dizer para você: não perca tempo, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Isso há muitos anos atrás, ainda ali na cidade de João Câmara, ainda dirigindo alguns trabalhos, junto com o pastor Thales também ali. E chegou um certo momento, eu já contei esse testemunho, não sei se eu contei aqui, mas eu quero falar isso aqui para alguns irmãos. Chegou um certo momento que eu estava sendo convidado a ministrar a palavra em algumas igrejas. E depois de ministrar a palavra de Deus, quando eu ia para a oração, algo me chamava muita atenção sobre tudo aquilo que eu tinha ministrado. E bateu um certo temor naquele momento, e eu orava a Deus e perguntava: Senhor, eu sei, Senhor, que um dia eu vou me apresentar diante de Ti. Eu sei que um dia eu vou prestar conta de tudo que eu falo. Senhor, me dá uma direção, me mostra se eu estou realmente pregando verdadeiramente a Tua palavra. Qual é a verdadeira pregação? Essas eram as minhas palavras. Senhor, qual é a verdadeira pregação? E o Senhor me respondeu naquele mesmo momento. Eu louvo a Deus por isso. No momento que eu orava, eu estava um pouco ali, digo até angustiado naquele momento, porque eu estava batendo um temor muito grande. E o Senhor respondeu ao meu coração naquela mesma hora. Ele falou comigo e disse: viva o que você prega. Porque existem muitas pessoas pregando e não está vivendo o que prega. Então essas pessoas há de prestar conta diante de mim. E naquele momento eu dei glória a Deus. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu entendo, Senhor, que nós precisamos a cada dia pregar a Tua palavra e viver a Tua palavra. E aquilo confortou o meu coração. Porque, queridos, como eu já falei aqui no início, estamos vivendo um tempo que as pessoas ensinam muito, mas vivem pouco. Precisamos ensinar, mas também viver, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: ele realmente vive o que prega. Aleluia. É isso que nós precisamos a cada dia. Quantas pessoas, querido, têm deixado de ouvir a palavra de Deus porque você não tem pregado? Quantas pessoas têm deixado de aceitar Jesus porque você não tem falado de Jesus? Quantas pessoas estão indo embora, morrendo, porque você não falou de Jesus? E precisamos pregar a palavra todo o momento. Aleluia. Tem muitas vidas sendo ceifadas agora neste momento, irmãos. Muitas vidas se suicidando aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque a gente não somos apenas ouvinte, como diz o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, o que é que diz o livro de Mateus 7? Portanto, quem ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E o texto vai dizer: e correrão rios, baterão ventos fortes, mas aquela casa continua em pé, porque está edificada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo de Nazaré. E ele chama de prudente aquele que ouve e pratica. O que, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que a gente ouvir e quando sair daqui começar a praticar a palavra de Deus. Não é apenas dentro da igreja, queridos.
Não é apenas ser crente dentro da igreja, mas quando sair daqui dar bom testemunho. As pessoas olhar para você lá fora e dizer: verdadeiramente é um servo de Deus, verdadeiramente é uma serva de Deus. E isso glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque você está pregando a palavra de Deus. Você está vivendo a palavra de Deus. A sua vida está alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, repreenda. Precisamos, querido, a cada dia também estimular, incentivar, exortar a igreja. Porque estamos vivendo um tempo que as igrejas já não exortam mais. As igrejas já não incentivam mais. E estão vivendo de todo jeito. Mas Paulo disse a Timóteo: repreende, exorte com toda longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso fazer isso, pastor? É preciso sim. Por que o pastor Thales faz isso aqui, irmãos? Porque é preciso. Tem igrejas que não dá a mínima para isso, exortar. Para que exortar? Para que exortar? Para que aconselhar? Mas a missão evangélica de Itaipu dá prioridade à palavra de Deus. Por isso que o pastor Thales exorta. Por isso que o pastor Thales corrige. Sabe por quê? Para que você esteja cada dia firmado na palavra de Deus. Pois é ela que vai sustentar a sua vida. É ela que a cada dia vai fazer com que você seja uma pessoa vitoriosa. Pastor, mas as tempestades vai vir, vai. A tempestade vai vir. Os momentos difíceis vai vir. Mas a sua casa está firmado na rocha. Ela não vai ser destruída. Ela pode até balançar em alguns momentos, mas cair ela não vai, porque está edificada em Jesus Cristo de Nazaré. Mas como fazer isso? Vivendo a palavra, pregando a palavra, a cada dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O próprio Paulo, quando, queridos, envia a carta aos Coríntios, os irmãos sabem disso, não precisaria nem dizer, mas quando ele envia essa carta aos Coríntios, ele fala de diversos problemas que a igreja em Corinto estava passando. Ele tenta exortar a igreja, falar de muitas coisas que a igreja estava passando. E aquela carta que Paulo escreve aos Coríntios, queridos, ele vai tratar das divisões, vai tratar de algo doutrinário, porque havia ali grupos que não aceitavam a ressurreição, irmãos ali também, queridos, nos tribunais de Cristo, uns contra os outros, as imoralidades que tinha na igreja. Então Paulo tratou com tudo isso. Paulo mostrou que tudo isso que estava acontecendo era errado. Mas com o que, pastor? Com a palavra. A palavra trata, queridos. A palavra muda vidas. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque a palavra transformou a minha vida. Porque a palavra de Deus transformou a sua vida. Porque foi ela que nos trouxe e nos resgatou para dar glória, aleluia, no dia de hoje. Porque ela é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos desses problemas, queridos, infelizmente, ainda existe dentro da igreja. E algumas igrejas, porque não são exortadas, porque não são corrigidas, porque não são disciplinadas. Mas eu louvo a Deus, porque a missão em Itaipu é exortada, disciplinada pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivam a palavra, queridos, isso basta. Não precisamos estar buscando coisas lá de fora para tentar impressionar as pessoas. Não, viva a palavra de Deus, isso basta. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos combater tudo isso, todas essas coisas,